Jesus Cristo foi alvo de críticas, de oposição e muitas tramas de morte. E tudo isso ele sofreu por amor a nós. Aprenderemos isso nas leituras de hoje. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos juntos na nossa caminhada bíblica e hoje concluímos o livro de Marcos, lendo os capítulos 14 a 16. São os momentos finais da vida de Jesus. No capítulo 14 já mostra que era o período já da Páscoa. E a Escritura diz assim: os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Temos uma história. E logo na sequência o texto diz: e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Observe, o capítulo 14 começa dizendo que tem gente querendo prender Jesus, matar Jesus. Depois o próprio Judas que vai lhe entregar. Em meio a essas duas leituras que fiz no capítulo 14, nos conta a história de Maria, que pegou um precioso bálsamo de nardo puro e derramou sobre a cabeça de Jesus. O perfume era preciosíssimo, valia mais que 300 denários. E aí muitos começaram a murmurar pelo fato de Maria fazer aquela boa ação para com Jesus. E Jesus então disse: deixai-a, por que vocês estão molestando ela? Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres vocês sempre terão convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. É interessante que nessas leituras hoje, então, a gente percebe, em meio às tramas para matar Jesus, aparece uma mulher que fez o que pôde. Maria, irmã de Marta, ela trouxe o precioso bálsamo e derramou sobre Jesus. Jesus achou admirável aquela atitude dela e disse que onde esse evangelho fosse pregado, se contasse também o que ela fez. Aqui estou eu pregando o evangelho e citando o bom exemplo dela, que deu o seu melhor para o Senhor. A minha pergunta para você agora é: você tem dado o seu melhor para o Senhor? Você tem deixado marcas na vida das pessoas, marcas positivas, como Maria, que preparou com antecedência o melhor que ela pôde e ofereceu para o seu mestre? Você tem doado todos os seus dons e talentos para o Senhor Jesus? Alguém só é capaz de fazer isso se entender o significado de sua missão. Maria entendeu e por isso fez. Nos capítulos seguintes, capítulos 15 e 16, nós temos Jesus Cristo sendo preso, sendo açoitado, depois sendo crucificado e expirando na cruz. Morre nosso Redentor. Mas no capítulo seguinte mostra que o Cristo crucificado na sexta-feira, quando chegou o primeiro dia da semana, ao despontar do sol, a pedra já estava removida e Jesus havia ressuscitado. A ressurreição de Cristo fez com que muitas pessoas ficassem em dúvida se realmente era assim. E o capítulo 16 mostra muitas pessoas sendo incrédulas em relação à sua ressurreição. Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, depois apareceu a outras pessoas, mas ninguém acreditava. Mas a gloriosa realidade da ressurreição deixou um monte de gente assombrada, teve pessoas que desacreditaram, mas teve outros que creram. E quando Jesus se apresentou diante deles, diz o verso 14 assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho deve ser proclamado. O Cristo ressurreto, que censurou a incredulidade daqueles que duvidavam de sua ressurreição, agora ordena à sua igreja: ide por todo o mundo, preguem o evangelho. Que a sua vida possa ser uma vida impactada pela história e pela pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que ressuscitou para a nossa justificação e que promete estar conosco sempre, todos os dias. Aqueles que já compreenderam a glória que existe na pessoa de Jesus, fazem como Maria,
rendem-se a Ele entregando o seu melhor. Você já entendeu quem é Jesus? Aqueles que creem no Senhor Jesus, que se arrependem dos seus pecados, devem viver em novidade de vida, honrando a Deus, servindo a Deus e proclamando as verdades de Deus para o mundo inteiro. Encha-se do Espírito Santo de Deus, encha-se da presença de Jesus Cristo e proclame as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe sua vida e as reflexões nesta segunda-feira.